Dando continuidade à história, no Jardim das Magnólias, o florescer de um amor eterno. Ditado pelo espírito Lúcius, psicografado pela médium Sandra Carneiro. Capítulo 28. Jéssica viu-se à beira de um rio, com pequenas quedas de água na extensão que os olhos alcançavam. Eram águas cristalinas, puras e limpas. Ela observava duas moças jovens dentro do rio, usando roupas que remetiam à Idade Média. As duas jogavam água uma na outra e se divertiam sem preocupações. Depois, cansadas de tanto rir, saíram do rio e deitaram-se à sua margem, olhando de baixo a copa das árvores, o céu azul e as nuvens que corriam parecendo crianças travessas. A loira olhou para a outra, segurou a sua mão e disse: "Você é o meu raio de luz, minha irmã de alma. Quero viver para sempre perto de você." Alice respondeu com o mesmo carinho: "E vamos." Nem bem ela terminou de responder, ambas escutaram um barulho de cavalos. Um cavaleiro se aproximou e as duas se levantaram depressa, segurando uma nas mãos da outra. O cavaleiro desceu da sua cavalgadura e prendeu o cavalo em um tronco de árvore. "Conheço a senhorita." Aproximou-se de Alice. Ela fez um pequeno sinal de reverência, segurando o vestido, reconhecendo que o jovem era um soldado do bispo. "Conheço René, o seu irmão. Ele vive no mosteiro." "Sim, isso mesmo." "O que fazem por aqui? Não sabem que é perigoso ficarem sozinhas pelos campos e pradarias? Há muitos perigos à espreita de mulheres bonitas." "Não estamos sozinha. Meu irmão veio conosco. Ele foi banhar-se ali adiante." "Você é bonita. Qual é o seu nome?" Ele se aproximou dela e segurou a ponta de alguns fios dos seus cabelos. Alice apertou ainda mais forte a mão da amiga, que estava emudecida. Agnes já havia sido assediada por soldados e sofrido abuso sexual quando era mais jovem. Ela tremia, pressentindo o perigo. Para alívio das duas jovens, René apareceu por entre os galhos e logo reconheceu o soldado. "Henri, o que faz por aqui?" Os dois se cumprimentaram cordialmente. Os quatro ficaram até o entardecer, aproveitando a conversa animada, quando as estrelas começaram a despontar no céu. René sugeriu: "Melhor voltarmos antes da noite escura." "Acompanho vocês", ofereceu-se o soldado. A paixão se instalou de imediato no coração de Alice, que se apaixonou pelo soldado e amigo do seu irmão. Igualmente, entre as duas amigas, um desconforto crescente se insinuava. Algumas semanas mais tarde, as duas estavam novamente à beira do rio, mas desta vez colhiam ervas curativas, que Agnes reconhecia sem muita dificuldade. Ela tinha um dom e ralhava com Alice. "Precisa ter cuidado. Ele trabalha para o bispo. Aquele asqueroso imundo. Você sabe como ele é. Assedia todas as mulheres que encontra pelo caminho. E se a vir com um soldado dele, vai querer possuí-la, nem que seja apenas para mostrar poder. Precisa tomar muito cuidado." Ficou longo tempo em silêncio e depois disse: "Não poderíamos mais vir juntas colher ervas." "Mas por que não? Isso é ridículo." "Alice, se descobrirem que usamos ervas para curar feridas, curar dores de cabeça e outras doenças, sabe o que farão conosco?" "O quê?" "Meu primo é um soldado do rei, você sabe. Ele nos conta coisas horríveis que estão fazendo as mulheres por toda parte." "Que coisas?" "Estão caçando mulheres feito um bicho e queimando-as em praça pública." "E com que acusação?" "Bruxaria. Basta que tenham qualquer desconfiança, qualquer coisa diferente.
Não precisa ser algo concreto. É uma desconfiança qualquer já é motivo. Alice sentou-se acabrunhada. Ela gostava do rapaz, amava a amiga e adorava estar com ela. Mas você é quem deveria se preocupar? Você que é a bruxa aqui. Não fale assim, Alice. Se alguém escuta, eu estou morta. Mas é verdade. Foi você que me ensinou tudo o que eu sei sobre as ervas. Eu sei muito pouco. As duas ficaram em silêncio por algum tempo, perdidas em seus pensamentos e medo. Eram tempos assustadores e elas precisavam sobreviver. E se tivermos a proteção de um soldado, isso não é bom? Pode ser, não sei. Algumas semanas se passaram e o relacionamento do casal ficou mais intenso. Henry e Alice estavam às margens do rio quando o bispo William de Clare apareceu a cavalo. E o que Agnes temia aconteceu. O bispo logo percebeu a ligação entre os dois e assediou Alice sem rodeios, elogiando seus cabelos, seus olhos e dizendo abertamente que queria recebê-la no mosteiro tão logo fosse possível, para conhecê-la melhor e saber se ela era uma mulher adequada ao seu soldado e servidor. Henry ficou mudo, sem saber o que fazer. Alice respondeu apenas: Eu irei, meu senhor. Nas semanas que se seguiram, Alice se esquivou quanto pôde de ir até a presença do bispo, ficando irritadiça, agitada e distante, e aos poucos foi se afastando de Agnes, que ficou profundamente ressentida com a amiga por estar sendo cortejada e se afastar dela. Queria a amiga só para si, que tudo fosse como antes. Não suportava a solidão. Quanto mais Alice se aproximava de Henry, mais o ressentimento de Agnes crescia, até que, certa vez, foi surpreendida por alguns serviçais do bispo William, enquanto manipulava as ervas. Desconfiados, levaram-na à presença do seu senhor, que a pressionou a confessar prática de bruxaria. Apavorada e sem saída, Agnes colocou toda a culpa em Alice, alegando que colhia as ervas a pedido da amiga. O bispo viu naquela ocorrência a oportunidade que esperava para convencer Alice a dormir com ele. Manteve Agnes presa e mandou buscar Alice, que se escondeu. Depois de 3 dias de busca sem sucesso, o bispo tornou-se incontrolável. Seu desejo e sua luxúria cresciam na mesma medida do que não conseguia possuir o objeto do seu desejo. Agnes conseguiu fugir, enganando um dos guardas, e quando, em sua fúria, William a procurou para se satisfazer, não a encontrou. Enviou soldados atrás dela e logo a capturaram. Agnes ficou então à mercê do bispo, que a tratou como objeto sexual por semanas. Sem piedade, ordenou a morte de Alice e de sua família, bem como de várias jovens da vila. Justificava-se dizendo que as bruxas estavam enfeitiçando os soldados, jovens puros a serviço de Sua Majestade o Rei Henrique VII, e que precisavam servir de exemplo para que o povo soubesse quem mandava. Alice foi queimada viva em praça pública, por ordem do bispo. Ao descobrir o destino da amiga, Agnes se culpou e se martirizou, definhando em remorso até a morte. Jéssica despertou chorando. Você não foi culpada, não foi. Claro que eu fui. Não foi, insistiu Rafaela. Você continuou olhando a situação pelos olhos da culpa, mas não foi sua culpa, Jéssica. Ele faria de qualquer modo, ele já estava planejando fazer aquilo por eu não ter cedido aos seus caprichos. E foi Henry quem me entregou no final. Ele foi um covarde que não soube lidar com a situação. Você estava certa, ele não servia para mim. Jéssica fitava a amiga descrente. Você me perdoou, então? Não há o que perdoar, minha amiga querida. Não foi sua culpa.
Tem que aceitar isso de uma vez por todas. Desde aquela época, você odeia os processos de cura, as ervas e, ao mesmo tempo, em que é por elas atraída a todo custo. Foi assim quando encarnou assumindo o papel de curandeira de uma tribo indígena e foi colocada nessa situação para aprender a limpar toda a dor e tristeza que trazia com relação a esse ponto da medicina na sua vida. Mas odiou tanto, fez veneno ao invés de remédios e comprometeu-se mais ainda com as leis divinas. Rafaela silenciou e Leonora prosseguiu. De novo encarnada na corte francesa no século XVIII. Você usou seus dons para destruir. Agora precisa compensar isso, resgatar os seus débitos ajudando. Mas agora eu estou fazendo certo, não estou? Leonora silenciou. Elias e Rafaela se entreolharam e ele respondeu: Ainda não. Ao menos não como poderia pelos dons que possui. Pode ser o certo para muitos médicos, apesar de que a maioria deles está longe de compreender o que foi feito pelos poderosos com a medicina, nem o quanto servem as trevas sem saber. Mas isso é um assunto extremamente delicado. Você está no lugar errado, Jéssica. Mas a medicina não é a minha vocação? Curar é a sua vocação. A cirurgia cura. Curar e prevenir doenças é a sua vocação. Mas você precisa se curar para conseguir aceitar o chamado de sua alma. E o que eu devo fazer? Abandonar a minha carreira? Elias tocou de leve o ombro de sua protegida e esclareceu. Essas respostas só você pode encontrar dentro de você. Para isso, precisa aceitar a sua tarefa, curar o que ainda bloqueia o seu ser de expressar esse dom plenamente, para poder servir como se propôs antes de voltar à vida na Terra. Sei que é difícil desmontar em nossa mente tudo o que construímos, que parecia o motivo de nossa vida. Mas para conseguir, você precisa desapegar, renunciar às coisas que fez. Quem foi até agora, abrir mão para poder receber algo muito melhor e maior. A médica, Rafaela, Elias e Leonora retornavam ao belo jardim de Jéssica. Ela refletia e se sentia perdida, sem saber o que fazer. Ainda estava intimamente apegada à sua vida presente, ao modo como ela a tinha estruturado. Ao chegarem ao amplo jardim, a médica sentiu a alegria inundar o seu coração outra vez. Não havia dúvidas para ela de que tinha de fazer algo diferente com a sua vida, mas sentia medo e hesitação. Rafaela fitou-a nos olhos e disse: Entendo seus receios, minha amiga. Também enfrentei os desafios da mudança, a dor do crescimento, a dificuldade em aprender a agir diferente, a deixar o fluxo divino nos transformar. É difícil aprender a viver pela alma e não pelo ego, mas é imprescindível deixar morrer os velhos hábitos, as velhas crenças e permitir brotar e crescer novos padrões, novos modelos e ver a nossa existência com os olhos do espírito. E a jornalista finalizou: reflita, minha amiga, com a consciência espiritual. A coisa mais importante que podemos fazer por nós mesmos é o crescimento e o aprimoramento interior. Nos tornarmos pessoas melhores mental, emocional e espiritualmente. Aprender e exercitar o perdão, tirar o rancor, as mágoas, a amargura de nossa alma, desenvolver as virtudes da compaixão e do amor, ampliar a nossa consciência da realidade, rever as nossas crenças e nossa visão de mundo, que nos foi passada por nossa família primeiro e depois pela sociedade como um todo, quer seja através da educação formal, da cultura específica do lugar onde vivemos, da mídia, da propaganda. Assim, ao deixarmos o planeta, ao voltarmos ao mundo espiritual, o nosso lar verdadeiro,
Todo o trabalho que fizemos em nós virão conosco. São as reais conquistas da alma, nossos verdadeiros tesouros. A maior vitória que podemos alcançar é sobre nós mesmos, sobre as nossas limitações e imperfeições. E despertar para essa realidade é o primeiro passo da jornada. Buscar um caminho que proporcione uma evolução. Essa expansão é fundamental. E aprender a usar os nossos dons, os talentos que o Criador nos deu ao nos criar, é tarefa das mais elevadas. É preciso priorizar essa descoberta, mesmo sendo uma jornada repleta de desafios e dificuldades. Lágrimas escorriam pelo rosto de Jéssica. Ela compreendia perfeitamente o que se esperava que ela fizesse. Fizera escolhas dominadas pelos equívocos que as ilusões construíram em sua mente. E agora precisaria desconstruir tudo aquilo e começar uma nova vida. Mas como? Por onde começar? Capítulo 29. Os primeiros raios de claridade começavam a delinear os contornos da cidade. Os pássaros livres traçavam cantos no ar, indiferente ao peso dos arranha-céus, dançando sob o concreto de uma cidade que, teimosa, tentava calar a sua voz. Mas eles, repletos de vida, faziam seus ninhos onde achavam espaço, quer fosse nos galhos de alguma árvore majestosa que ocupava as calçadas da grande cidade, quer fosse nos fios e cabos elétricos, escondido entre os amontoados de fiação. A vida insistia em vicejar, fosse onde fosse e como fosse. Elias e Leonora conduziam Jéssica com cuidado. Ela estava extenuada pelo impacto das experiências. Rafaela já havia retornado para o seu lar e a médica seguia de volta com o mentor e a mãe. Ela beijou-lhe a face com carinho e recomendou: fizemos de tudo para que você, ao acordar, se recorde das experiências que viveu, mesmo que a princípio tudo lhe pareça confuso e que as imagens pouco lhe tragam de clareza. Suas emoções vão permanecer. Preste atenção em seus sentimentos, minha filha. Eles serão o seu guia de agora em diante. Mas confie em seu coração, em sua intuição. Ela te guiará por um novo caminho. Jéssica observou por um longo tempo seu corpo dormindo na cama e, fitando a mãe com lágrimas nos olhos, disse: então, isso tudo é mesmo verdade. Somos muito mais do que nossos corpos físicos. Somos espíritos habitando corpos materiais. Isso muda tudo. A despedida foi cheia de emoção, e Leonora segurou a filha que zelava igualmente por Maria Helena. Por fim, Jéssica deitou-se e reintegrou o seu duplo etéreo ao corpo físico. Elias e Leonora aplicaram passes magnéticos sobre o organismo denso da médica, dedicando atenção especial aos centros de memória. Passou-se quase 1 hora quando o celular de Jéssica tocou. Ela ainda dormia profundamente, mas reconheceu o toque do aparelho que ficava na cabeceira da cama. Tateou e encontrou. Atendeu. Era do hospital. Jéssica sentou-se na cama assustada. Estava atordoada, mas conseguiu escutar. Pediam que ela fosse depressa para o hospital. O que houve com a minha filha? Ela piorou? Como ela está? Ela está bem, mas precisa vir, doutora. O que houve? Ela acordou e está muito agitada. Estarei aí o mais rápido possível. Levantou-se sem pensar. Lembranças, impressões e sensações povoavam sua mente e o seu corpo todo. Algo estava diferente dentro dela, mas as preocupações com a filha não permitiram que ela dedicasse atenção ao que percebia. Tinha de ir depressa. Em menos de 30 minutos, a médica entrava no hospital.
O trânsito era bem mais tranquilo antes das 7 da manhã. Estacionou e entrou no elevador. Quando a porta se abriu no andar da UTI, Jéssica deu de cara com Omar, que encerrava o seu turno naquela manhã. A médica sentiu um arrepio percorrer-lhe todo o corpo. Todos os pelos do seu corpo ficaram eriçados como um gato acuado. Ele entrou calmamente no elevador enquanto ela saía e começou a falar, mas Jéssica o interrompeu. Melhor não dizer nada, doutor. Não estou boa hoje. E saiu apressada, entrando na área restrita da UTI. Colocou o jaleco limpo e esterilizou as mãos. Caminhou direto para a cama de sua filha. Oi, minha filha, eu estou aqui. Os olhos da menina transpareciam terror. Calma, está tudo bem. Você vai ficar bem. Ela apertou forte a mão da mãe, em busca de abrigo e proteção. Jéssica compreendeu de pronto e teve uma reação completamente inesperada. Ela deitou-se na cama ao lado da filha, acomodou a filha ainda entubada em seu peito e disse: Vai ficar tudo bem, não tenha medo. Ao sentir-se acolhida daquela maneira, compreendi em sua necessidade de proteção. Maria Helena acalmou-se, deixando-se envolver pela energia amorosa que a médica emanava. As enfermeiras que passavam estranhavam ver a médica altiva e pomposa, deitada ao lado da jovem como uma mãe normal, protegendo o seu rebento. Quando sentiu a filha tranquila, Jéssica disse: Vou me levantar agora para ver o seu prontuário, está bem? Quero saber como estão os seus principais marcadores, como está a resposta do seu organismo, sua recuperação, mas eu vou ficar aqui com você. Jéssica avaliou o quadro geral da adolescente e logo o médico responsável pelo acompanhamento de Maria Helena chegou, dando maiores detalhes. Ela começou a evoluir bem. Se tudo continuar assim, em breve poderá descer para o quarto. Vamos acompanhar, mas a doutora não pode ficar aqui com ela. Sabe disso melhor do que eu. É claro, quando o horário de visita acabar, retorno para o meu consultório. Maria Helena se agitou novamente. Calma, minha filha. Vão tirar o tubo e você vai se sentir melhor. Tem de ter calma agora. Está me escutando? Está entendendo? A jovem balançou a cabeça em sinal afirmativo. Aplicaram um tranquilizante leve para deixá-la mais confortável e Jéssica, depois de assegurar-se de que a filha ficaria bem, desceu para o seu consultório. Sua cabeça estava acelerada, seu corpo tremia e suas emoções estavam quase a sufocá-la. Amanda ainda não havia chegado e a médica entrou e fechou-se em sua sala. Sentou-se na poltrona e fez alguns exercícios de respiração profunda, buscando acalmar a mente e relaxar. Então as lembranças das experiências vividas naquela noite afloraram, como imagens sobrepostas umas às outras. Mas uma delas ressaltava sobre as demais. Um jardim florescendo, repleto de folhagens, um lugar mágico que lhe causava uma sensação de paz e harmonia. Ela ficou mentalmente naquela imagem por um longo tempo. O que será tudo isso? E uma voz vinha de dentro dela respondendo: Esse é o seu jardim. É o lugar onde deve estar. Amanda bateu na porta e entrou. Bom dia, doutora. A dona Angelina acabou de chegar. Veio trazer os exames do pré-operatório. Arrancada de onde estava, a médica respondeu: Ah, sim, a minha primeira consulta. Dê 5 minutos e mande-a entrar. O dia seguiu agitado para a médica, que tinha a agenda lotada. Foi somente no final da tarde, quando ela subiu para visitar a filha, que pôde pensar novamente nas impressões da noite. No corredor, encontrou-se com Vitor. Como ela está? Está melhorando. Quero vê-la. É claro, assim que liberarem a visita, você entra.
Já venho. Entrou e foi surpreendida pela filha sem os tubos, quase sentada, encostada na cabeceira da cama. A enfermeira deu a boa notícia. Ela está fora de perigo agora, doutora. Jéssica abriu um largo sorriso de alívio e satisfação. Mas algo no olhar da filha preocupava. Maria Helena trazia medo nos olhos. Parecia assustada. Uma semana depois, a adolescente recebia alta, com inúmeras recomendações e ressalvas do médico para completa recuperação, como fisioterapia e outros cuidados. Ela pode ter algumas dificuldades com a fala e para andar, ainda não podemos ter certeza. Ele seguia informando Jéssica. A doutora sabe que ela ficou algum tempo sem oxigênio no cérebro e, portanto, pode vir a ter sequelas e dificuldades motoras e cognitivas. Os exames de imagem mostram que ela está bem, mas ainda apresenta um pequeno edema no córtex pré-frontal. Eu sei, eu vi os exames. Jéssica interrompeu o colega impaciente. Ela está em recuperação, vai ficar boa. Vamos cuidar muito bem dela. É uma inflamação renitente, que não está cedendo nem mesmo com os corticoides e neuroprotetores que administramos para reduzir o inchaço. Pode haver algum comprometimento estrutural na região. Precisa estar preparada. Não se preocupe, doutor. Jéssica o interrompeu de novo. Sei como tomar conta da minha filha. Obrigada pelos seus cuidados com ela. Foram fundamentais. Mas daqui por diante eu assumo e me responsabilizo. Está certo, doutora. A senhora é a autoridade aqui. Eu agradeço mais uma vez. Saiu empurrando a filha na cadeira de rodas. Maria Helena levantou-se devagar, apoiada na mãe, e acomodou-se no banco de trás do carro e ficou em silêncio. Quando estavam chegando perto do prédio onde moravam, a jovem questionou: Será que eu vou ficar boa de novo, mamãe? Boa de verdade? Olhando a filha pelo retrovisor, a médica respondeu: Mas é claro que vai. É que eu vejo umas coisas estranhas. Eu acho que eu estou ficando louca. E o que você vê, filha? Sombras negras se esgueirando pelos lugares. Elas me assustam, me ameaçam, me deixam apavorada. Dizem coisas horríveis sobre mim, sobre você. Estão em todos os lugares? Não em todos, mas em muitos. É disso que tem medo? Essas sombras a ameaçaram? Ameaçaram você, mamãe. Entraram no elevador, Jéssica apoiando a filha. Entraram em casa e a jovem quis ir direto para o quarto. Depois de se acomodar, Jéssica indagou: Me fale sobre as sombras, o que elas falaram? O que diziam? Que aspecto tinham? Horríveis, rosto deformados. Acho que são pessoas mortas, mamãe. Falou a jovem com os olhos rasos de lágrimas, certa de que a mãe a repreenderia por aquela resposta. Mas Jéssica sentou-se ao lado de sua filha e disse: Eu acredito em você, filha. Sei que está vendo espíritos. Eles não podem nos afetar se soubermos lidar com eles. Mas teremos de aprender a fazer isso, eu e você. Maria Helena abriu um largo sorriso. As palavras da mãe a fizeram relaxar instantaneamente. Você acredita em mim? Acredita que são espíritos ruins? Estou começando a estudar o assunto, filha. Não posso dizer muito, mas pelo pouco que aprendi até agora, são espíritos que estão sofrendo alguma dor muito forte. Por isso têm tanta raiva e mágoa e querem atacar os seres que os incomoda por algum motivo. Vamos aprender juntas a lidar com tudo isso, certo? Maria Helena ficou impressionada com a atitude de sua mãe. Nenhum julgamento, nenhuma reprovação e nem quis esmiuçar a atitude desesperada dela, que já tinha sido tão dolorosa. Sentia dela apenas carinho, compreensão e apoio. As lágrimas escorriam pelo rosto da jovem, que abraçou a mãe com força e disse:
Nunca imaginei que fosse poder contar com a sua ajuda, mamãe. Ao menos não nesse assunto. Me desculpe pelo que eu fiz. Eu não sabia mais como lidar com esses monstros. Eles estavam me infernizando e eu estava ficando maluca. Achei que morrer fosse o único modo de silenciá-los. Eles diziam coisas horríveis sobre você e sobre o que fariam com você e com toda a nossa família. Jéssica abraçou forte a filha e escutou-a sem interrupções, deixando que ela falasse, chorasse, externasse todas as suas emoções, até que fosse se acalmando aos poucos. Então a mãe olhou-a nos olhos e falou: Os espíritos são reais. O mundo espiritual é real. Agora eu sei. Capítulo 30. Durante o jantar, Maria Helena teve algumas dificuldades com a comida. Jéssica preparou um creme de palmito leve com pouca gordura, para que a filha começasse a comer sem a alimentação integral. Uma parte. O que é alimentação integral? É uma dieta líquida ou pastosa que é feita por sonda ou tubos que leva diretamente ao estômago. Continuando. Mesmo assim, a despeito da jovem estar faminta, engasgou-se várias vezes enquanto engolia o alimento ligeiramente mais sólido. Na última vez, empurrou o prato e murmurou: Cansei, mamãe. Tem outro jeito de me alimentar? Seu esforço está apenas começando, filha, e você precisa ser forte, está me entendendo? Não vamos retroceder nos primeiros desafios. Nós vamos vencer. Minha garganta arde e o alimento arde enquanto desce. É normal. Está tudo muito sensível, mas você vai ficar bem. Está me ouvindo? Jéssica tentava transmitir confiança à filha, mas observava o olhar triste da jovem. Ela estava muito frágil, física, mental e emocional. E por que não admitir? Espiritualmente também. A campainha tocou e Vitor e Felipe entraram. O pai logo envolveu a filha em terno abraço, enquanto o irmão hesitava como se a irmã pudesse quebrar ao seu toque. Como você está, minha filha? Fiquei feliz em saber de sua alta. Precisa de alguma coisa? Qualquer coisa em que eu possa ajudar? Desculpe, papai. Não, filha, você me desculpe. Devia ter estado mais perto de você, conversado mais, não sei. A voz morreu na garganta, embargada pela emoção. Ele a abraçou forte e disse: Eu quero te ajudar no que for preciso, querida. Fazendo um esforço real, ela respondeu, olhando para a mãe: A minha doutora particular está cuidando muito bem de mim, papai. Vou ficar bem, e então poderemos conversar sobre o que você quiser. Jéssica se afastou e deixou que os recém-chegados tivessem tempo com a adolescente. Um pouco mais tarde, quando o marido e o filho tinham ido embora, enquanto preparava uma vitamina de frutas para a adolescente, manuseando as folhas de hortelã, Jéssica teve um déjà-vu. Ela viu, num relance muito rapidamente, a imagem de um jardim repleto de folhagens e muitas ervas em sua mão. A imagem lhe causava emoção vibrante. Ela parou o que estava fazendo e tentou se lembrar de onde vinha aquela imagem e o que significava. Não conseguia se lembrar de muita coisa, mas lembrou-se do sorriso fraterno de Rafaela e da presença luminosa de sua mãe, e de estarem juntas naquele jardim especial, diferente, e que significava muito para ela. Era algo importante. Mas por que não se lembrava de mais detalhes? Buscou as minúcias na imagem que lhe vinha à mente e percebeu várias plantas diferentes. Depois que serviu o suco à filha, acomodou-a na cama com recomendações médicas e maternas. Qualquer coisa que precisar, me chame, não importa o horário. Seu irmão foi para a casa do seu pai, para que eu possa cuidar de você sem distrações. Você vai para o hospital amanhã? Vou mais tarde, para cuidar de você.
Tirei a manhã de folga. Maria Helena sentia alegria e culpa ao mesmo tempo. Estava prejudicando a sua mãe. Desculpe, mamãe, pelo transtorno que eu estou causando. Jéssica olhou-a nos olhos e sentiu suas preocupações, a sua angústia. Olhe, nós duas estamos precisando de um tempo. Não é só você, eu também estou passando por muitas coisas. A minha vida tem sido um desafio depois do outro nos últimos tempos. Acho que eu preciso prestar atenção ao que está acontecendo. E você também precisa de ajuda, de entender o que se passa, de aprender a lidar com esse mundo novo que desconhecemos, esse mundo espiritual. Jéssica baixou os olhos em dúvida, mas depois fitou a filha e prosseguiu com convicção. Eu também andei vendo espíritos. A filha regalou os olhos, indagando: Você? Eu não queria aceitar. Preferi pensar que estava ficando com alguma doença mental, tendo alucinações. Até que eu conheci Rafaela. Foi para ela que eu consegui contar o que se passava. Eu vi muitas vezes a Elaine, uma paciente minha que morreu na mesa de cirurgia. Eu sei quem é. Lembro-me de como você ficou perturbada, além da conta, quando ela morreu. Você se lembra? Sim, você ficou estranha. E não era somente a perda dela. Não era. Eu a via e ela falava comigo, era de enlouquecer. E agora? Você ainda a vê? De vez em quando. E o que ela quer? Jéssica ficou em silêncio, refletindo, e por fim respondeu, relembrando de Elaine no jardim que ela via em suas lembranças. Acho que ela queria me mostrar que a minha vida precisa de mudanças. Me despertar para essa necessidade, me fazer aceitar que tem muita coisa fora do lugar e que eu preciso melhorar, mudar como pessoa. Eu preciso ir além. Ir além? Tenho algo a fazer, não sei o que é, mas eu sinto que preciso dar rumo diferente à minha vida. Nossa, mamãe, eu estou impressionada. Quanta mudança nesse curto espaço de tempo em que estive ausente. O convite vem acontecendo há bastante tempo, mas minha resistência me deixou impactada e agora os problemas se acumularam. Eu tenho muita coisa para resolver e nem sei por onde vou começar. A médica fez uma pausa, depois falou, acariciando os cabelos da filha. Precisa descansar agora. Continuamos nossa conversa amanhã. Maria Helena abraçou a mãe com muita força e as duas ficaram assim, permutando carinho e afeição por algum tempo. Depois de despedir-se da filha, Jéssica abriu o computador e começou a investigar as ervas que tinha visto em suas lembranças. O que significavam? À medida que pesquisava, começou a reconhecer pelo nome cada uma das plantas, antes mesmo de fazer a pesquisa. À medida que pesquisava, percebeu que todas elas tinham uma utilidade no tratamento de Maria Helena, como se aquela imagem que ela vira, um maço de ervas nas mãos, fosse uma receita para a filha. À medida que pesquisava e fazia anotações, refletia: que coisa incrível! Eu nem sabia que conhecia todas essas plantas. Jéssica continuou pesquisando e tomando notas, sem perceber o tempo passar. Quando se deu conta, era quase meia-noite. Ela ia desligar o computador quando sentiu uma vontade irresistível de abrir o buscador e pesquisar sobre reencarnação e vidas passadas. Ao invés disso, foi direto às fontes mais seguras, revistas e publicações científicas sobre o tema. O que será que a ciência já pesquisou em relação a esse tema? Será que existe alguma base científica para esse conceito espírita? Refletia ela enquanto começava a pesquisa avançada sobre o tema. E qual foi a sua surpresa quando se deparou com diversos estudos, pesquisas realizadas por médicos, psiquiatras e cientistas, que sem prevenção ou servindo a interesses desvirtuados do compromisso com a verdade ou até mesmo comprometidos em distorcê-la,
maquiá-la ou compurcá-la, denegri-la, empreenderam estudos rigorosos sobre o tema. A médica ficou totalmente envolvida pelas informações que ia descobrindo, constatando que muitos dos seus colegas levaram a cabo conclusões consistentes sobre a questão da vida após a morte e da reencarnação, as diversas vidas da alma em diferentes corpos. Jéssica começou a sentir os olhos arderem e coçarem, após tantas horas diante da tela. Que horas seriam? Consultou o relógio. Quase 2 horas da manhã. Precisava dormir. Fechou o computador e recolheu-se, embora sua mente insistisse em não parar. Quando adormeceu, encontrou-se novamente no jardim magnífico que já visitara em sonho dias antes. Ali manuseava as ervas que pesquisara. Espremeu, macerou, preparou o medicamento. Quando a essência ficou pronta, despejou-a em um frasco limpo e fitou demoradamente. Era o remédio fitoterápico que ajudaria Maria Helena em sua recuperação. De manhã, quando despertou, a médica sabia o que tinha de fazer. No meio da tarde, quando chegou ao hospital, encomendou o medicamento a um laboratório de manipulação que conhecia. Estranharam a princípio. Aquela era uma combinação de ervas que não costumava utilizar, mas a médica insistiu. É assim mesmo que eu desejo, podem fazer. Ao desligar, ficou algum tempo pensativa. O que estava fazendo? Vozes altas no corredor a despertaram dos seus questionamentos. Omar entrou, pisando firme, seguido de Amanda, que falou nervosa. Não consegui impedi-lo, doutora. Pode deixar. Mantenha a porta aberta, por favor. A jovem saiu contrariada, deixando a chefe de cara fechada. O que você quer aqui? O coração de Jéssica batia descompassado. As lembranças da violência floraram de imediato, e ela teve vontade de gritar e de agredir aquele homem que ela detestava. Ela o odiava de fato. Vou trazer a minha mãe ao hospital e você vai cuidar dela. O quê? E por que eu faria isso? Você foi a responsável pelo meu pai ter morrido. Do que você está falando? Você foi displicente quando o operou. Era uma interna, mas foi displicente. Dilacerou o coração de minha mãe e destruiu a minha família. Ela o fitava descrente. Vocês me processaram? Processamos o hospital, mas perdemos. Eles têm mais dinheiro e poder jurídico e a justiça não foi feita. Mas eu a farei, você me deve. Vai cuidar da minha mãe que está doente, em depressão profunda, morrendo aos poucos com muitos outros problemas físicos aparecendo. De súbito, Jéssica compreendeu a situação. Você tentou me matar para fazer justiça com as suas mãos? Foi isso? Você está louco? Saia do meu consultório. Há muitos médicos no hospital em condições de cuidar dela. Eu não sou psiquiatra. Além do mais, você conhece o corpo médico desse hospital. Ela vai ser bem cuidada. Eu quero que você cuide dela, que veja o estado em que a colocou. Você nos destruiu. Sai agora do meu consultório ou eu vou chamar a segurança. Vou trazê-la amanhã e você vai cuidar dela, ou então eu vou acabar o que comecei. Ele saiu sem esperar a reação da cirurgiã. Ela se levantou e trancou a porta. Sentia as pernas fraquejarem pela descarga de adrenalina. Esse homem me paga. Que ódio! Vou acabar com ele, vou destruí-lo. Ela esbravejava entre os dentes, deixando a raiva extravasar. Ela tentou se controlar, mas não conseguia. Estava se sentindo por demais perturbada. Conferiu com a assistente a sua agenda. Remanejou o que pôde. E assim que ficou liberada, foi encontrar com Rafaela. Precisava pensar no que fazer. Encontrou a ex-jornalista no jardim, cercada de mudas de flores. Vendo que Jéssica chegara totalmente alterada,
Rafaela levantou-se e entrou com ela para o escritório. O que houve, amiga? Eu não posso acreditar no espiritismo, Rafaela. Existem coisas que ele não explica. Mas o que houve? Aquele homem odioso veio me ameaçar de novo e sabe o que ele me disse? Que eu sou responsável pela morte do pai dele. Levantei os registros médicos e ele morreu na mesa sob a orientação do Dr. Egídio, que eu auxiliava no dia. Eu não tive responsabilidade alguma, mas ele insiste que eu sou a culpada e que eu destruí a família dele. A médica falava depressa, totalmente ansiosa, e a anfitriã a escutava com atenção, buscando orientação espiritual para conseguir ajudá-la. O que ela poderia dizer ou fazer que de fato contribuísse. Pedia à espiritualidade que a amparasse, e de súbito uma ideia surgiu e ela simplesmente deixou fluir, dizendo: Vamos ao shopping? Almoçamos e você espairece. Ao escutar a sua própria sugestão, Rafaela achou aquilo a coisa mais ridícula que poderia dizer naquela situação, mas a sustentou, porque confiava na espiritualidade. No shopping? É sério? É a última coisa que eu quero fazer nesse momento. Eu sei, mas temos de ir. Por quê? Pegando a bolsa e já se dirigindo à porta com muita atitude, ela respondeu: Eu não sei, mas vamos descobrir. Venha. Jéssica sentiu-se contrariada. Queria colo, apoio, atenção e, ao invés disso, aquele convite estapafúrdio da amiga. Mas a naturalidade de Rafaela despertou nela uma ponta de curiosidade. E ela não questionou. Capítulo 31. As duas caminhavam pelo shopping, olhando as lojas, e Rafaela tentava entender o que estava fazendo ali. O que os amigos espirituais estavam aprontando, quando depararam com um lindo piano de caudas, branco, bem no centro do saguão principal. Ele não costumava estar ali, mas devia ser algum tipo de evento que estava para acontecer. Como que atraída magneticamente pelo instrumento, Jéssica aproximou-se, tentou abrir a tampa e estava aberta. Ela sentou-se, colocou-se em posição de pianista, com as costas eretas e as mãos ligeiramente postadas sobre as teclas, como se descansasse sobre uma planta delicada. Ela então, como se fosse tomada por uma força invisível, começou a tocar a 9ª Sinfonia de Beethoven. E tocou com tal maestria que as pessoas começaram a se juntar ao redor. Foram se aglomerando nos corredores próximos ao instrumento, e a música ecoava pelas galerias e corredores do centro de compras, atraindo mais atenção. Quando terminou a música, os aplausos começaram, mas ela os ignorou e começou a tocar o concerto para 2 violinos em ré menor, de Johann Sebastian Bach. E mais uma vez a performance atraiu as atenções. Rafaela observava impressionada. Depois de quase 10 minutos de apresentação, Jéssica olhou ao redor, vendo as pessoas a aplaudirem. Ela então levantou-se, fechou a tampa do piano e andou na direção de Rafaela, como se despertasse de um sonho. E estou pasma, Jéssica. Eu não sabia que você tocava piano, muito menos com essa habilidade. Eu também não, respondeu a médica. O quê? Como assim? Jéssica fitou a amiga entre impressionada e assustada e respondeu: Eu nunca aprendi a tocar piano. Rafaela, então, recebendo a inspiração do seu mentor espiritual, sem elaboração nem raciocínio, apenas compreendeu o que se passava. Venha, vamos tomar um café. Sentaram-se próximo a um jardim cuidadosamente elaborado, e Jéssica, que estivera muda por quase 15 minutos, terminou de tomar o café e fitou a outra. O que foi que acabou de acontecer, Rafaela? O que foi aquilo? Lembranças de vidas passadas, filha, respondeu sem hesitação a interpelada. Não percebe que acabou de experimentar a prova mais concreta que pode existir
De que você já viveu outra vida e nela tocava piano com perfeição? Tem alguma outra explicação plausível, doutora? Mas por que agora? Assim, por que a lembrança aflorou? Veio me pedir ajuda, não foi? Sim. Eu posso ajudar pouco, mas os amigos espirituais que nos orientam no núcleo, os espíritos amigos e mentores espirituais meu e seu, com certeza sabe o que está acontecendo. Conhece os meandros de nossas histórias passadas. Eles sabem muito mais do que nós. Nos trouxeram aqui para mostrar-lhe alguma coisa. Eles estão apontando o caminho. Jéssica ficou pensativa e depois falou. Então, isso tem a ver com Omar? Foi ele que desencadeou tudo? Eu sinto um ódio incontrolável por ele, pelo que me causou, por ter quase tirado a minha vida e agora vindo me acusar de ser a responsável pela morte do pai, ainda tentando se justificar pelo mal que me causou, responsabilizando-me. Isso é tão absurdo! Ele pensar dessa forma e ter agido como agiu, que não sei como lidar com isso, com esse impulso de destruí-lo. Rafaela ouvia atentamente a amiga e mentalmente pedia orientação. Deve ter conexão com Omar, ou com algo que explique o motivo dessa situação ter acontecido, já que devemos dar atenção à sincronicidade em nossas vidas. Deve ter uma relação, sim. E agora, o que vou fazer? Me dê licença um minuto, eu tenho que fazer uma ligação. Rafaela falou e se levantou, distanciando-se um pouco do lugar onde a cirurgiã estava sentada. Logo retornou. Conversei com o orientador de um grupo de trabalhadores lá da Casa Espírita, que algumas vezes me dão apoio no núcleo de apoio, em casos mais intrincados e desafiadores, inequivocadamente de origem espiritual. Temos o aval do presidente da Casa Espírita, que os acompanha sempre que pode. Eles nos ajudam com casos de obsessão e principalmente de subjugação espiritual, para libertar almas oprimidas dos seus verdugos e para ajudar os próprios opressores espirituais a acharem o caminho para recomeçar. Eu não estou entendendo nada, Rafaela, me desculpe. Esse grupo vai vir hoje à noite ao núcleo de apoio para ajudar você especificamente. O que estiver ao alcance dos seus orientadores espirituais será mostrado a você, Jéssica. Quem sabe isso pode ajudá-la a compreender. Imediatamente o coração da médica disparou, como se em algum lugar em suas memórias ela soubesse exatamente do que se tratava a situação e sentia medo. Hoje à noite? Eu não posso, eu preciso cuidar de Maria Helena. Mas não disse que Vitor ia ficar com ela? Ele pode cuidar dela à noite, enquanto você cuida um pouco de si mesma. Ah, eu não sei. Do que está com medo, doutora? Medo? Eu? Sim, você com medo, Jéssica. Do desconhecido? Eu não sei. Eu acho que de saber a verdade. Rafaela fitou-a séria e depois sorriu, dizendo: Todos temos monstros escondidos no porão da nossa alma. Mas se o reconhecermos e acolhermos, eles serão mais dóceis. Seja lá o que estiver oculto, precisa vir à luz para que haja cura. Os olhos de Jéssica encheram-se de lágrimas. Ela se sentia frágil e vulnerável, com vontade de desaparecer dali. Mas Rafaela prosseguiu. Se não curarmos as feridas emocionais e espirituais que carregamos por dentro, bloqueando o caminho para a manifestação do divino em nós, como sentiremos a inspiração divina nos orientar? Como alcançaremos a sabedoria de saber o que fazer em momentos como esse que você está vivendo? Como lidaremos com os impulsos que emanam da nossa centelha divina e que, na maioria das vezes, ignoramos, abafamos e suprimimos em nossa decisão, silenciando a voz mais importante que deveríamos escutar o tempo todo? Damos ouvido ao que aprendemos na educação formal, à família, aos amigos, aos parceiros,
até o que consumimos nas redes sociais, mas permanecemos surdos para a voz mais importante, a que vem da alma, do profundo do nosso ser. Você precisa disso, amiga. Todos precisamos. Rafaela tocou suavemente as mãos de Jéssica, que sentiu a emanação de afeto genuíno partir da amiga. Deixou-se envolver por aquelas vibrações acolhedoras e, pouco a pouco, enfraqueceu as resistências que já se formavam para fazê-la recusar o convite amoroso de Rafaela. A que horas devo estar lá? Às 8 horas. Então, é melhor eu ir para casa, ver como Maria Helena está. Se estiver tudo bem, eu encontro vocês mais tarde. Despediram-se. Rafaela orava para que os obstáculos internos e externos não impedissem a sua amiga de receber a bênção que se desenhava para ela. Às 7:45, o grupo já estava reunido em uma pequena sala que ficava nos fundos do quintal da propriedade e que ficava reservada e fechada exclusivamente para esse tipo de tarefa espiritual. Energias sutis envolviam o ambiente, e logo que entravam, as pessoas sentiam a suavidade energética do ambiente. Simples, alegre e sem muitos adereços, o ambiente exalava naturalidade. O grupo permanecia em oração e alguns em leitura edificante, aguardando a convidada. Rafaela não conseguia esconder a sua ansiedade. Temia que ela desistisse. Passava 5 minutos das 8 horas quando Jéssica tocou a campainha. Deve ser ela. Saiu e logo retornou acompanhada da médica. Depois das apresentações, iniciaram sem demora a tarefa. Jéssica ocupou a cadeira que ficava na lateral da sala, ao lado de Rafaela. Os demais ocuparam a mesa oval. Depois da prece, leram um trecho do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Todo mundo tem na Terra uma pequena ou uma grande missão. Antes que fechassem o Evangelho e terminassem a leitura, Regina pediu: Vamos ler mais um trecho, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Precisamos ler esse trecho também. Regina era presidente da casa e médium ativa. Completaram a leitura conforme o que ela sugeriu. Fizeram outra prece e silenciaram, aguardando o conduzir do mundo espiritual. Um longo período de silêncio se seguiu. Parecia que nada aconteceria. Todos os médiuns que estavam na sala ficaram em silêncio. Rafaela, que não participava desse tipo de tarefa com frequência, começou a sentir receio de que houvesse algo errado, que estavam ali sem motivos. Então, Jéssica começou a remexer-se na cadeira, em visível desconforto. Regina levantou-se, foi até o lugar onde ela estava e começou a aplicar-lhe passes na região da cabeça, visualizando sua glândula pineal. Pode falar o que lhe vier à mente, Jéssica, sem receio, pode deixar fluir. O quê? O quê? Deixe fluir. Se estiver sentindo algo, pode falar. Se estiver vendo algo, pode contar. Eu vejo um salão lindamente enfeitado. E eu estou chegando, mas sou diferente. Estou usando vestido longo, rendado, super enfeitado. Sou cumprimentada ao chegar. Estou em companhia de alguém que se parecia com Omar. E ela prosseguiu contando. Depois de ser recebida, eu fui levada até o piano. Comecei a tocar. É a 9ª Sinfonia de Beethoven. Depois, Johann Sebastian Bach, Concerto para 2 violinos. Agora, ela se vê rodopiando pelo salão, dançando com o mesmo homem com que chegara, que ela percebia ser alguém muito familiar. Quem seria? Ele a olhava com encantamento e desejo, mas ela está séria, não parece se divertir. E ele sente isso. O que foi? Você adora dançar. Preciso tomar alguma coisa. Vou buscar uma bebida. O que quer? Um ponche está bom.
Vou até a varanda tomar um ar fresco. Faz calor essa noite. Ela vai até a varanda e ele logo retorna com 2 taças de cristal, uma com vinho e outra com ponche. Seus gestos denunciavam o quanto ele a desejava. Aqui está. Ela vira a taça na boca e logo pede mais uma. Poderia me trazer outra? Estou com muita sede. Bem se vê, minha senhora. Já volto com a sua nova taça. Ele virou-se para sair, mas ela o deteve. Deixe o vinho comigo, não precisa levá-lo, e prometo que não tomarei um gole sequer. Ele sorriu, entregou sua taça nas mãos dela e saiu. Assim que ele sumiu porta dentro do salão, ela certificou-se de que estava sozinha e que ninguém a observava. Tirou de dentro da manga longa que cobria o seu braço um pequeno frasco e despejou seu conteúdo rapidamente dentro da taça. Era veneno que ela mesma havia preparado com as ervas do seu jardim. Livrou-se do frasco, atirando-o longe e recompôs-se. O jovem chegou trazendo mais uma taça de ponche para ela. Brindaram. Ela tomou o ponche num só gole e ele sorveu lentamente o vinho, depois de beijar a jovem diversas vezes. Eu a quero como minha esposa, você sabe. Por que resiste? Já nos deitamos. Eu cuidei para que isso me garantisse a sua mão. Mas foi contra minha vontade, você sabe disso. Você me queria, eu sei. Não daquele modo. Você não soube esperar, não me respeitou. Você me deixa louco. Eu te desejo. Sua família não gosta de mim. E você, depois da morte do seu pai, sendo o mais velho, tem que cuidar de todos eles, dos seus irmãos e irmãs e de sua mãe. Eles são leais a mim. Eu quero você. Ele parou de falar, parecendo atordoado. O que foi? Eu não me sinto bem, uma tontura súbita. Vamos entrar, venha. Entraram. O jovem tomou água, mas nada o fazia sentir-se melhor. Sinto-me enfraquecido. Melhor irmos embora. Saíram. Durante a noite, o homem foi piorando e na manhã seguinte estava morto. Ardilosamente, o veneno atuou durante toda a noite, enfraquecendo-lhe o coração, assemelhando em tudo um ataque cardíaco. O médico da família, chamado quando o encontraram sem vida, diagnosticou o problema cardíaco, desviando completamente qualquer desconfiança da companheira da noite anterior. Quando recebeu a notícia, a jovem respirou fundo e murmurou: finalmente livre de você! O veneno funcionou perfeitamente como planejado. No entanto, ao seu lado, com um olhar desesperado e agora cheio de ódio, diante da confissão da sua executora, estava o jovem, que tão logo deixou o corpo físico, procurou a mulher por quem era obcecado. Entre os dentes, ele praquejou: sua desgraçada, acabo com você nessa ou em outra vida. Eu vou te encontrar, nem que seja no inferno, eu vou destruí-la. Capítulo 32. Quando terminou sua narrativa, a médica soluçava. Sabia que se tratava de si mesma. Rafaela a abraçou. Regina, que se mantivera em silêncio, começou a manifestar a orientação de Elias, mentor espiritual de Jéssica. Não queríamos que precisasse sentir toda essa dor novamente. Você já se culpou bastante quando caiu em si e compreendeu o mal que fez a toda uma família. Ele era o arrimo daquele lar e a sua morte foi um desastre para a encarnação de todos eles. Mas a sua resistência em nos dar ouvidos, em desviar-se do propósito a que se dispôs antes de reencarnar, nos fez ter de recorrer a essas lembranças dolorosas. Precisou ir até o porão, mas não precisava ficar ali, Jéssica. Tem trabalho a fazer. O ódio que sente de Omar precisa ser curado. E achamos que as lembranças poderiam conscientizar você do quanto magoou a família dele
quando naquela ocasião matou aquele que era o irmão mais velho e provedor do lar. Aquele homem também já tinha te magoado, e você retribuiu o mal com o mal. Agora é hora de retribuir o mal com o bem. Por mais difícil que seja, precisa perdoar, libertar-se, perdoar a Omar pelo que fez a você e a si mesma, pelo que fez ao homem que reencarnou como pai de Omar. E hoje, no mundo espiritual, ainda te odeia e influenciou Omar contra você. A culpa também tem distanciado você de sua essência e da tarefa que tem a fazer. Insisto, minha querida, porque a amo demais. Você me fez prometer, antes de voltar ao corpo, que eu usaria todos os recursos para te trazer ao caminho escolhido, caso se desviasse dele. Você me autorizou e tenho feito de tudo, desde os sonhos, a querida Elaine, que se dispôs a ajudar. Rafaela, nossa amiga em comum, você precisa reconectar-se com o Criador, que torna retos caminhos tortuosos que entramos quando no corpo denso. Jéssica escutava atentamente as orientações de Elias, sentindo como se as forças lhe esvaíssem e como se tudo aquilo fosse impossível para ela. Regina levantou-se, foi até onde Jéssica estava e a abraçou com amor inenarrável. Muitos precisam de você. A saúde física e mental das pessoas estão deteriorando depressa. Precisam da cura, mas não sabem onde encontrar. Você vai ajudá-las. Pode ministrar sem medo o medicamento fitoterápico que encomendou. Vai ter efeito rápido e a jovem ficará sem sequelas. Fez uma pausa e depois prosseguiu. Agora você consegue compreender melhor a complexidade que são todos os seres humanos, com as suas vidas sucessivas todas registradas em seu inconsciente. Por isso, cuidar apenas do corpo de um paciente é superficial demais. Muitas vezes, sua atuação como cirurgião é absolutamente necessária. Há casos em que a vida, para prosseguir, conta com a sua intervenção. Mas inúmeros, incontáveis casos não chegariam a esse extremo se a medicina preventiva fosse levada realmente a sério. Você deve cuidar dos seus pacientes com essa visão integrada, considerando cada indivíduo como um espírito, uma consciência que molda um corpo denso. Sem considerar a dimensão espiritual, não estamos cuidando de fato das pessoas. A reunião durou mais alguns minutos e depois terminaram. Rafaela preparara um lanche e puderam conversar um pouco mais. Tiraram algumas dúvidas de Jéssica. Quando se despediu da amiga, Rafaela indagou: Como está se sentindo, amiga? É difícil dizer, mas, em resumo, eu me sinto mais leve. Eu sinto mais leveza, eu entendo melhor o ocorrido. Acho que eu estou pronta para começar a jornada de volta. Sorriu ao usar as palavras que o mentor havia usado. Seja bem-vinda à sua nova vida. Rafaela abraçou-a com carinho e assegurou: Você não ficará sozinha. É muito amada, Jéssica. Sinta esse amor. Nos dias que se seguiram, Jéssica buscou, conforme a orientação do seu mentor espiritual, transmitida por Regina, separar 15 minutos todas as manhãs para, com a primeira coisa a fazer diariamente, buscar conectar-se com Deus. Mas a médica não tinha ideia de como fazer tal prática e quais os resultados a esperar. Nas primeiras vezes que ficou em silêncio, buscando contemplar em sua mente a grandeza do Criador, percebeu que pouca coisa lhe vinha à mente. Ela se sentia vazia, então compreendeu que precisava preencher a sua mente com conhecimento sobre Deus e começou a ler o Livro dos Espíritos.
um pouquinho todas as manhãs, estudando sobre a natureza divina. Ela queria entender melhor as conexões entre a ciência e a espiritualidade. Sentiu que precisava aprender mais princípios científicos sobre a divindade e começou a estudar também física quântica. Depois passou a estudar Leon Denis, através do livro A Questão do Ser, do Destino e da Dor, e prosseguiu lendo. Estudar era fácil para ela, até que depois de várias semanas de estudos, levou um puxão de orelhas do seu mentor durante uma noite do Evangelho no Centro Espírita. Você conhece bastante, Jéssica, é muito racional e aprende depressa. Tudo certo, mas agora precisa vivenciar, experimentar, enfrentar as dificuldades inerentes do processo. Precisa aprender a preencher a sua mente com a visão da grandeza de Deus ao iniciar a sua meditação matinal, para abrir espaço em seu ser e deixar fluir os sentimentos de gratidão diante da beleza, da magnitude e da perfeição do Criador. Você começará a sentir isso. Vai começar a perceber o quanto somos abençoados por esse ser que não compreendemos, mas que nos ama incondicionalmente. E ao sentir esse amor, essa frequência vibracional invadir o seu interior, ele vai curar as suas feridas, vai mostrar o que deve ser feito. Vai te ajudar a se tornar a pessoa que deve e pode ser. E vai perceber que esses 15 minutos diários se tornarão uma fonte de luz que alimentará o seu interior por todo o dia. Vai ajudá-la em suas dificuldades, a tomar a decisão certa, a agir com sabedoria. Vai ajudá-la a finalmente curvar-se interiormente diante da sua grandeza, beleza e bondade. Jéssica recebeu aquele insight completo e registrou por escrito a orientação. Voltou para casa impressionada pela experiência que vivenciara. Seria aquilo tudo verdadeiro ou fruto da sua imaginação? A mente racional exercia influência preponderante na vida de Jéssica, mas era inegável que as sensações e sentimentos que vivenciara eram irrefutáveis. Seu corpo atestava a realidade da experiência, mas a sua mente negava. E como a sua energia masculina fosse ainda muito intensa, e ela não tivera a profunda experiência de conexão com a sua energia essencialmente feminina, ela se esforçava por cumprir as orientações recebidas, com muita dificuldade. Uma coisa era certa, Jéssica estava determinada a descobrir a verdade e percebeu naquela noite, no núcleo espírita, que ela tinha fome antiga e persistente de experiência genuinamente espiritual. Naquele dia em diante, todas as manhãs, acordava 15 minutos mais cedo para dedicar-se a falar com Deus, com uma fé dúbia e fraca, cheia de dúvidas. Ela fazia uma oração e pedia que fosse orientada e iluminada. Ela queria com sinceridade acertar a sua vida, alinhar a sua existência com a vontade divina. Mas ao final daqueles 15 minutos, sentia-se oca, vazia. Orava, pedia, mas quando finalizava, sentia como se ainda faltasse muito. Era como se Deus estivesse muito longe e não a escutasse. Sentia-se sozinha em suas preces. Continuava a comparecer às reuniões do núcleo espírita, no intuito de aprender mais. Entretanto, tudo que lhe lembrava o aspecto religioso causava-lhe uma repulsa íntima, que ela não conseguia controlar. Apenas estava lá e a incomodava. Passaram-se algumas semanas. A filha melhorava aos poucos. Já conseguia comer alimentos sólidos e a médica esperava que em breve estivesse completamente recuperada. Naquela manhã, Jéssica preparava o café da manhã e pensava entusiasmada que logo a filha voltaria para o colégio.
Maria Helena apareceu de pijama no balcão enorme da cozinha. Oi, minha filha, bom dia, como está? Parece um pouco abatida. Sinto-me cansada, mamãe. Precisa comer. Venha, sente-se. Vai ficar bem. Eu estou confiante que logo terá alta e poderá voltar às suas atividades normais. Deve estar com saudades das aulas no colégio. Maria Helena olhava sem responder. Seguiu-se um silêncio desconfortável e a médica indagou: Qual é o problema? Nenhum. A mãe sentou-se ao lado da filha, levantou seu rosto segurando em seu queixo e perguntou de novo: Qual é o problema? O que está afligindo você? A menina hesitava em responder, mas o olhar inquiridor da mãe não lhe dava escapatória e ela desabou em lágrimas. Eu não quero voltar para aquela escola. Todo mundo me odeia lá. Eu sou a esquisita, a estranha. Eu não tenho namorado e ninguém se interessa por mim. As minhas amigas são falsas, mentirosas e fofoqueiras. Saíram espalhando aos quatro ventos que eu estava perturbada, que eu via espírito, que estava com alguma doença mental. Eu odeio aquele lugar. Me odeiam porque eu sou diferente e porque eu sou feia. Eles não gostam de mim e eu também não gosto deles. Eu não quero voltar para lá. Jéssica empalideceu. Não imaginava que a filha se sentisse daquela maneira. Aparentemente tudo ia bem na vida dela, ao menos com o colégio, com as amigas. Ela sempre trazia alguma delas, que inclusive passava a noite estudando. Ela então, tomada por um sentimento forte de acolhimento e carinho, olhou para a jovem e disse: Você está se tornando uma mulher e as coisas vão mudar cada vez mais nas próximas fases que vai viver. A nossa sociedade tem problemas estruturais em relação à mulher e muitas outras questões culturais que nos afetam. Todavia, eu estou aprendendo que não precisamos aceitar tudo o que esses modelos culturais nos passam. Não precisamos aceitar como sendo verdade. Por exemplo, você não precisa dar tanto poder ao que suas colegas falam a seu respeito. Muito mais importante é o que você mesma fala a seu respeito. O que você acredita sobre si mesma. Agora, se você concorda com elas e se acha que elas estão certas, então eu compreendo a sua revolta. A mãe afastou os cabelos desalinhados da filha que desciam sobre os olhos dela e disse sorrindo: Filha, você é linda. Olhe para si mesma. Não vê como é bonita? Você é minha mãe, é claro que vai achar bonita. Todas nós, mulheres, fomos criadas por Deus. Ele não faz tudo perfeito? A jovem balançou a cabeça, concordando. Ele faz tudo perfeito, filha. Demorei a aceitar essa verdade. Sempre me assombrei com a perfeição do corpo humano, como cada sistema se conecta, um influenciando o outro, tudo funcionando em harmonia. É impressionante, mas eu custei a compreender que essa perfeição não está apenas no organismo, ela se estende a todas as áreas da vida. Estou aprendendo a aceitar que somos perfeitas exatamente como somos, do jeito que Ele nos criou. Algumas mais altas, outras mais baixas, umas mais cheias, outras mais magras, umas mais fortes, outras mais delicadas. Cabelos lisos, encaracolados, não importa. A perfeição está em sermos quem somos. O que não podemos é permitir que as influências da cultura, família, escola, mídia, economia, modelos de beleza que nos impõem, nos façam acreditar que não somos bonitas ou valiosas o bastante. Esses padrões não foram feitos para nos libertar, mas para nos aprisionar. Mas o que você pensa me importa, balbuciou a jovem. Eu acho você linda, mas não me acho inteligente. Nunca aprecia qualquer dos meus desempenhos, como se nunca estivesse bom para você. Jéssica sentiu o golpe. A filha estava certa.
Ela nunca achou que a filha fosse a jovem brilhante que ela gostaria que fosse. Fitou a jovem por um longo tempo sem saber o que dizer. Então, num impulso do coração que superou o orgulho, ela falou: Você está certa em sua percepção, mas eu estou errada em ter agido assim. Me perdoe. Estou aprendendo a me amar, filha, e sei que vou ser capaz de te amar como você merece também. Por enquanto, eu peço que me perdoe. Eu erro muito. De imediato, a jovem sentiu como se um enorme peso fosse tirado do seu coração. Ela abriu um sorriso leve e falou: Se me perdoar por não ser como você, eu te perdoo também. Graças a Deus que não é como eu. Vai ser muito melhor do que eu. Será capaz de ouvir a sua intuição muito mais cedo do que eu fui. Estou aprendendo agora a dar espaço para que ela me guie. E você já está aprendendo. Vai encontrar o caminho que é melhor para a sua vida. Eu tenho certeza e vou me orgulhar sempre de você. Uma suavidade e ternura envolveram as duas naquele momento de café da manhã. Nascia uma verdadeira amizade e respeito entre elas, admiração e consideração, que fortaleceria os laços de mãe e filha, os laços inquebrantáveis do amor verdadeiro e incondicional. Pessoal, a história continua. E se estão gostando, não esqueçam de deixar o seu like. E sabem também que o seu comentário é muito importante para mim. Este canal não é monetizado.